Oi, gente. Passando para ter um dedinho rápido de assunto, que eu me lembrei de uma história, né, gente? Que eu vou contar para vocês. Gente, quando eu era menina, né, eu ia muito para as minhas primas irmãs, pelo lado paterno. Gente, eu adorava ir para casa da minha tia Shirley, adorava, amava de paixão. Adorava ir para casa das minhas primas. Minhas primas sempre foram muito boazinhas comigo. Eu era caçula, imagina, né, gente? Eu sendo a caçula. Mas eu era tenebrosa. Mas era caçula e era muito bem tratada. Já cheia de personalidade, caçulinha mesmo, imagina. Mas, gente, as gurias sempre foram, assim, muito camaradas, né? Eu era uma menininha. Gente, eu devia ter 9 anos, imagina, 10 no máximo, nem isso. E elas tinham uma amiga, né, gente? Mas uma amiga muito chata, tá? Se as minhas primas estiverem vendo, que talvez algumas estejam, vão saber quem eu tô falando. Gente, a guria era muito snob. Ela era muito snob, eu era pequena. Mas eu entendi aquele que. Outra, que minha mãe era uma pessoa muito econômica e a gente não tinha condições mesmo. Gente, e a minha mãe não comprava as coisas de marca. Imagina, eu comecei ali a entrar no mundo da marca. Eu só entrei no mundo, mas nada comprei e não compro marca. Eu acho que a gente tendo gosto, a gente compra, tá? Ricos sapatos, ricas roupas, sem marcas, entendeu? E às vezes por um preço bem satisfatório, mas escutem só. Só que eu era uma menininha bobinha, né, gente? Mas me sentia inferiorizada. Não pelas minhas primas, que eram pessoas maravilhosas. Elas também tinham as botinhas de marca, mas eu não tinha. A minha mãe comprava sempre a imitação. Imagina, gente, aquilo para mim era o fim. Mas não por causa das minhas primas, que as minhas primas nunca deram bola para isso. Não eram exibidas e bobas. Mas a tal amiga, além de ser muito chata, ela era snob. E aí, gente, veio a época da botinha da Xuxa. Umas botinhas da época. O que aconteceu? As gurias ganharam as botinhas delas, as minhas primas queridas, e eu ganhei a minha. Mas a mãe me comprou uma imitação. Mas sabendo que é imitação, eu gostei muito, que era mais bonita que a delas. Sabe, gente, eu me lembro até hoje, era uma botinha cinza, uma graça. O que aconteceu, gente? Eu cheguei para visitar com a minha mãe, que minha mãe me levava todos os domingos lá na tia. Ai, agradável tava lá. Agradável era a amiga, tá? Agradável era a amiguinha das primas. Ai, gente, vocês acreditam que ela me viu com as botas? Olhem bem. E eu acho que ela me fez tirar do meu pezinho e gente, eu ainda não era a Renata. A Renata, aquela que reagia, eu fiquei meio que sem... Não, no primeiro momento eu fiquei sem, mas eu acho que eu dei-lhe um botaço. A gente que cresceu. Gente, eu mudei. Gente, a guria me pediu a bota e disse assim, mas isso eu me lembro. Ai, mas a tua não é verdadeira. Gente, eu não tinha um pingo de nada. Eu acho que eu dei-lhe um botaço na guria mesmo, sabe? O que eu me recordo é que eu dei um botaço, porque essa aí ficou gravada. E eu tenho certeza que as minhas primas e que o meu primo, ó, lembra dessa. Claro que a gente não reage assim, né? A gente, uma boa palavra da altura já liquidaria o caso. Mas na época, eu aprendi a ter paciência e controlar, né, gente? Eu era uma bebê. Resumo, aquilo me deixou traumatizada. Então, gente, eu acho que devido a essas coisas, a gente teve essas coisas hoje, né? No momento atual, na vida que eu vivo. Só que, gente, hoje eu não preciso dar botaço em ninguém. Eu dou uma palavra bem dada e acerto tudo. Eu nunca fui snob e nem besta. Uma que nem tive condições, mas acredito que se
tivesse condições, eu não seria assim também. Sabe, gente? Tu querer ser mais que o outro não existe, gente. Não existe. E às vezes tem pessoas que se abalam bastante porque tem aquele fulaninho que quer te dar uma rebaixada, né? Porque tu não tem as mesmas condições de ter. Vocês veem, eu era pequena, né? Naquela época eu era pequena e eu senti aquilo ficou memorizado na minha cabeça e eu lembrei para vir falar para vocês, né? Eu digo que coisa bem sem fundamento. Mas sabe, gente, essas coisas aí que eu fui passando, porque eu já disse para vocês, as coisas eu conseguia adquirir as minhas coisas no que eu tomei a vida pela frente, no que eu casei, o meu primeiro casamento. Porque mal ou bem, as coisas mudaram. E o meu ex-marido me dava as coisas, assim, eu gostava de ter as minhas coisinhas, ele me dava. A mãe eu entendo que fosse, né, que a gente era uma coisa era mais difícil. Mas foi como eu consegui. Mas também não pense vocês que eu nunca quis marca e nunca quis nada, sabe? Porque marca é muito caro, é só querer impactar. Não precisa se impactar com nada, sabe? Porque, gente, não adianta nada tu comprar uma coisa renomada de marca, sabendo que só vai ter condições de comprar uma coisa e se tiver condições de pagar em 1000 vezes, né? Porque senão tu não paga e tu também não compra. Então eu acho desnecessário, sabe, gente? Eu acho desnecessário isso. E nem teria mesmo condições, sabe? Também não gosto de andar com a mesma coisa. Entende? Até mesmo a roupa que se anda, eu não gosto de andar com a mesma coisa, eu gosto de trocar. Então tem que ser coisas mais acessíveis, né? Porque olha o pobre do pobre aqui, que maneira vai fazer para ter coisas diferentes e caras? Eu acho que nem que fosse rico. Estou dizendo para vocês que eu não compraria porque eu acho uma exorbitância. Eu acho uma besteira, sabe, gente? E tem coisas belíssimas que vestem muito bem e calçam muito bem. Mas eu quis dizer para vocês que essa amiguinha, né? Que ela era pobre de espírito, gente. Era pobre de espírito, um bebê pobre de espírito, né? E eu, ingênua, mas me senti agredida da forma que ela se expressou. Ela quis ver minha bota, gente. Quis ver minha bota e para me dizer que aquela não era verdadeira. Claro, não vou dizer que ela era uma idiota, porque ela era mesmo. Foi idiotal da gente, sabe? Mas eu era pequeno, nem sabia que palavra empregar, então acho que eu dei-lhe a botada mesmo. Que não se faz isso. A gente não reage com violência, mas ali também, como por ser tão pequena, eu não podia ter, né, esperar um nada. Eu era meio explosiva quando pequena, né? Então as coisas eu sabia reagir assim. E outra, né, gente, também tem aquela velha e boa história. Eu sempre fui gorducha, né? O que aconteceu com ser gorducha? Também sofri muito, é bullying, né? Sofri de tudo. Porque eu era gorducha, porque as minhas orelhas sempre foram de abano, me chamavam de orelhão, de bolo fofo, de tudo. Mas naquela época, realmente, eu não conversava. Eu batia mesmo. Eu não sabia de outra forma, porque era tão agressiva a maneira que eles se vinham para cima de mim falar assim, que lamentavelmente foi a única forma que eu fiz com que eles me respeitassem, sabe? E isso não se usa mais hoje. Hoje a gente vai no assunto. E eu também não aceito isso. Eu acho, gente, por isso que eu falo, eu não aceito, eu respeito todo mundo, sabe? Porque naquele tempo não existia o tal respeito. Eu exijo. Não me interessa se eu tô gorda, magra, feia, bonita, velha ou nova. E assim é com todo mundo, sabe, gente? Eu não consigo ver ninguém ser amassado, sabe? Ser espizinhado ou humilhado por besteira, sabe? É o que eu digo. Se cada um cuidasse de sua vida e não falasse tanta besteira, tudo seria melhor. Tá, gente? Eu passei aqui só para falar essa mesmo para vocês, porque foi da minha botinha que eu fui humilhada, menosprezada. Acabei dando uma botada. Isso não se fazia, né? Mas eu fiz. Hoje não faço mais. Mas também não aceito. Nem tiraria a bota do pé. Eu era ingênua, né, gente? Eu era criança, era capaz que eu fosse dar essa unha. Gente, um beijo, um abraço. Fiquem com Deus, bom dia. Tá? Fique com Deus no coração. Mas a gente também não pode aturar tudo, né, gente? Beijo, fique com Deus.